Estudo do livro de Apocalipse. Eu havia parado no último áudio, já no capítulo 19, então nós estamos nessa viagem, chegando próximo já do fim de tudo. Estamos a 4 capítulos do final. No 17 e 18 nós tratamos da queda da Babilônia, do sistema religioso mundial que eu tenho falado e do sistema financeiro, econômico e poder político, que seria a ideia que existe de que Babilônia vai ser reconstruída e nela vai estar o centro de todo o poder e seria a capital do anticristo e capital desse império mundial, da Confederação das 10 Nações. Possivelmente, e se tem um entendimento, que haveria um banco mundial, que todas as finanças, todos os recursos estariam centralizados em Babilônia. E aí o desespero, quando se ama o dinheiro e o dinheiro some, e o dinheiro afunda, existe um colapso mundial e existe um colapso em todos aqueles que amam o dinheiro, que querem o dinheiro. Então, quem sabe muitas pessoas nesse momento entram em colapso total e aqueles que amam o dinheiro vêm até a tirar a sua vida quando se virem de um momento para o outro, eles vão se ver sem nada, vão estar em bancarrota, é zero. Então aqui é tristeza, é choro. Mas uma coisa que me chama a atenção é que todos permanecem de longe. Ninguém quer chegar perto porque se vê que é castigo de Deus. Quando Deus ele fala e se vê uma voz do céu no versículo 4, no capítulo 18, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados. Então é uma exortação, advertência, para que o povo de Deus não esteja participando dessas coisas, não esteja no meio dessas coisas, no meio das coisas erradas. Muitas vezes nós não podemos não estar nem fazendo, mas estamos no meio e participando com aqueles que fazem, se associando com aqueles que estão fazendo, muitas vezes sendo conivente com as coisas erradas. Então é um apelo, é uma advertência do céu, porque se nós permanecermos e viermos a participar dos pecados de Babilônia, e aqui se fala, eu volto a dizer, não está se falando a igreja não está aqui, a igreja está com Cristo. E no capítulo 19 nós vamos ver essa igreja voltando à noiva do Cordeiro. Mas aqui se fala aqueles que são povo de Deus, que estão vivendo na tribulação e que aceitaram o testemunho do Senhor Jesus Cristo. E esse é um chamado a eles que eles não participem dos seus pecados. Porque eu tenho dito, e vou repetir o que eu falo nesses áudios, essas pessoas que estão no Apocalipse, essas pessoas que estão nos 7 anos, elas podem, se elas não perseverarem até o fim, elas não vão ser salvas. Então elas podem ter recebido o nosso amado Senhor Jesus Cristo, mas se elas forem coniventes com os pecados de Babilônia, se elas participarem das coisas, elas vão ficar de fora do reino. E aí existe muita exortação, se tu pegar Mateus 24, existe muita exortação sobre vigilância, sobre guardar, sobre estar atento. Então, não ser conivente com o pecado, porque o nosso rei está voltando. Então, eu acredito dessa forma, posso estar até equivocado,
Mas eu acredito que existe muita exortação para esse povo que se tornou povo de Deus em meio à tribulação. Para que ele não seja conivente, para que ele continue vigilante, para que ele guarde as suas vestes, para que não se vejam a sua vergonha, como foi exortado em Apocalipse 16, no verso 15, que o Senhor diz, eu estou vindo e eu venho como ladrão. E aí ele vai ser bem-aventurado aquele que guarda as suas vestes. Então, se guardar, aqui vai ser um período de se guardar mesmo, de não ser conivente, de não estar no meio do pecado, de não participar do pecado, porque essas pessoas vão ser deixadas de fora. Elas não vão entrar no reino, elas não vão ser salvas. Então aqui é um período de vigilância total agora. Nunca, eu volto a dizer, nunca na história houve tal apelo de Deus chamando o homem ao arrependimento. Nunca, quem sabe na história humana, houve tantos sinais e tanta manifestação da glória de Deus na terra, chamando o homem ao arrependimento e mostrando que os que permanecerem na rebeldia vão ser castigados e vão ter um castigo eterno. Então, é claro, é evidente. Agora, aquele que se tornou povo de Deus e ele se desaperceber, e ele nesse período ele não vigiar, ele não guardar suas vestes, ele vai ser pego desprevenido e ele vai ficar fora do reino. Se ele não estiver preparado, se ele não estiver vigilante, ele permanece fora totalmente e não vai entrar no reino de Deus. No capítulo 19, diz assim no versículo 1, e depois dessas coisas, ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão, que dizia, aleluia, a salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou grande prostituta, que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram, aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus que estava assentado no trono, dizendo, amém, aleluia. E saiu uma voz do trono, que dizia, louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia, aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. João inicia esta passagem comentando depois dessas coisas, e ele usa algumas vezes depois dessas coisas. Então, depois de que coisas? Depois do castigo de Babilônia, depois que Babilônia cai como uma pedra, uma grande pedra no mar. E não sei se tu vai te lembrar dos ensinos de Jesus, mas Jesus falava, se alguém fizesse um desses pequeninos que creem nele pecar ou errar, ou se escandalizar, melhor era colocar uma pedra no pescoço e se jogar no mar. Então aqui vai ser, eu estou falando isso parafraseando mais ou menos o que Jesus falou, e aqui é o que acontece com Babilônia. Ela perseguiu e quem sabe a muitos persuadiu a errar. Muitos caíram por causa de Babilônia. Muitos erraram por causa de Babilônia. Por causa dos seus ensinos, por causa das suas feitiçarias, por causa dos seus enganos. E agora ela foi julgada. Então depois dessas coisas, depois do juízo de Babilônia, você vai ouvir no céu uma grande voz de uma grande multidão. Essa grande voz que está se ouvindo no céu
dessa grande multidão, ela está cumprindo o que foi escrito em Apocalipse 18, 20, quando diz: alegra-te sobre ela o céu. Então o céu vai começar a responder a esse chamado de alegria. Esse chamado de alegria do céu vai começar a ser respondido aqui no capítulo 19, a alegria no céu. E esse ouve grande voz, é uma grande multidão que vai dizer aleluia. E aqui é interessante nós parar um pouquinho nesse termo aleluia. Por quê? Porque tu não vai escutar em todo o Novo Testamento essa palavra aleluia. A palavra aleluia não se vê de Mateus a Apocalipse em nenhum livro dos 27 livros do Novo Testamento. Ele vai aparecer somente nesse capítulo. Então nós temos a palavra aleluia aparecendo 4 vezes no Novo Testamento. 4 vezes. E é somente nesse capítulo. Não aparece em nenhum livro do Novo Testamento. Então parece que ficou reservado para esse momento especial. Esse louvor ficou guardado para esse momento especial que o céu se alegra. E aleluia é uma palavra hebraica. E se diz que essa palavra ela foi transliterada para o grego. Ela não foi traduzida, ela foi levada transliterada para o grego e passou praticamente para todas as línguas. Então esse aleluia que nós falamos é o mesmo aleluia do espanhol, é o mesmo aleluia do inglês, do grego e de outros idiomas, quem sabe com um pouquinho de variação na entonação e na maneira da pronúncia. Mas aleluia é uma palavra que foi transliterada, é uma palavra hebraica, não é do idioma português, não é do idioma inglês, não é do grego, é hebraico. Então, é a junção de um verbo com um substantivo. O verbo é alelu. Alelu é louvai, é uma ordem de louvor, louvai. Então, aleluia, louvai, é o verbo. E o final do aleluia, o Iá, é uma abreviação de Yahweh. Yahweh. Yahweh é o Javé, é o Jeová. Então, Iá é o Yahweh, que seria uma abreviação do Senhor, de Jeová, do que se a gente diz como Jeová. Então seria louvai ao Senhor, louvai a Jeová, louvai ao Senhor. Então essa é a tradução, mas é uma palavra hebraica e que tu praticamente vai encontrar em todos os idiomas. Então você começa e você dá início na alegria e no louvor no céu, dizendo aleluia, louvai ao Senhor. E aí vai se dizer que a salvação, a glória, a honra e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Então, mais uma vez, nós temos verdades sendo colocadas. A salvação pertence ao Senhor nosso Deus. Só Deus pode salvar. Ninguém mais. Não existe religião, não existe sistema religioso, não existe filosofia de vida, não existe outro Deus que possa, criado pelos homens, possa dar salvação. A salvação pertence ao Senhor. É de Deus. É Ele que salva. E a salvação é dele. É Deus que nos concede. A glória também é de Deus e Ele não divide com ninguém. A glória lhe pertence. A honra pertence a Deus. E todo o poder. Então Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o soberano.
Ele é o todo-poderoso Deus, Criador de todas as coisas, e dele vem a salvação, e a ele é a glória e a honra e o poder. Então o céu está proclamando as coisas de Deus, está exaltando a grandiosidade do nosso Deus, e vai continuar dizendo que os seus juízos são verdadeiros e justos. Nós já havíamos visto um anjo proclamando que verdadeiros e justos são os seus juízos, no capítulo 16, no verso 7. E é um que está no altar. Ele diz, na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Então não existe injustiça nenhuma no que está fazendo, no que está acontecendo. É verdadeiro, não existe engano, não existe mentira, não existe estratégia. Deus não está fazendo a seu bel prazer e não seguindo a sua justiça. O juízo que Deus está fazendo é um juízo segundo a sua justiça eterna. Deus não está fazendo as coisas a seu bel prazer, porque hoje Deus levantou de mau humor, hoje Deus mudou, hoje Deus ele está diferente, ele já não é o Deus de amor, não é o Deus de misericórdia, não. Não há mutação em Deus, Deus não muda. Deus é o mesmo. Quando nós lemos no livro de Hebreus, nós vamos ler sobre o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Em Hebreus 13, 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então não existe mudança, ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e vai ser o mesmo eternamente. Então não há mudança de Deus. Deus não levantou hoje de mau humor, Deus não passou o dia mal e aí hoje ele vai, hoje eu vou destruir a terra. Não, Deus, ele é justo, ele age conforme a sua justiça. E agora Deus está fazendo justiça e juízo. E aqui tem algo interessante, porque Deus julgou a grande prostituta. Agora, se tu pegar João no Evangelho, diz no capítulo 5, verso 22 do Evangelho de João, diz assim: e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então, o Pai, ele não está julgando ninguém, mas ele entregou o juízo ao Filho. Então, quando está se exaltando aqui os juízos de Deus, é o juízo do nosso amado Senhor Jesus Cristo. É juízo de Deus Filho. Ele está julgando, porque ele é o Senhor da igreja. E ele está fazendo justiça e juízo, é a ira do Cordeiro. Quando tu vê o apóstolo Paulo se convertendo, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, se tu ler todo, eu não vou pegar todo para não se tornar pesado o áudio, mas no capítulo 9, no versículo 4, diz, e caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues.
Duro é para ti recalcitrar contra os argumentos. Bom, Paulo, ele era Saulo ainda aqui, não tinha assumido o seu nome romano, mas ele está contra os discípulos, ele está contra a igreja, e ele pede cartas dos principais sacerdotes para que ele possa perseguir a igreja. Ele está perseguindo os discípulos. E quando ele está perseguindo os discípulos, está perseguindo a igreja, e Jesus aparece para Saulo, Jesus disse: por que tu me persegues? Eu não sei se tu está entendendo, Jesus está me perseguindo a mim. Então toda a perseguição, toda a morte que foi feita aos santos e aos discípulos de Jesus é um ataque, uma afronta ao nosso Senhor. Toda a perseguição que está se fazendo nesse período, aqueles que têm o testemunho de Jesus, é uma perseguição a Cristo. E ele vai julgar. E aqui, quem está realizando o juízo, ao meu ver, segundo a Escritura, é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Ele está realizando o juízo e o Pai está junto, mas o Pai entregou o juízo ao Filho. E são juízos verdadeiros e justos, não tem engano. Ele sabe tudo. Os seus olhos, tu vai ver, os seus olhos são chama de fogo, no versículo 12 diz, e os seus olhos eram como chama de fogo. Quer dizer, não passa nada por ele, ele sabe tudo, ele vê tudo. Então ele vai ser aquele que vai julgar com justiça. O juízo da terra até ser realizando através do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E ele julgou a grande prostituta, porque essa grande prostituta, essa religião mundial falsa, esse sistema religioso que caiu, e essa cidade terrível, ela corrompeu a terra com a sua fornicação. Então, os habitantes da terra se corromperam, se deixaram enganar, viveram nas suas delícias, nos seus enganos, distantes de Deus, vivendo vidas desagradáveis a Deus, criaram um sistema que Deus ficou de fora. E viveram dessa forma, em delícias, em seus próprios pensamentos. Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 1, diz: se eles sendo sábios se fizeram nécios. Nas suas vãs filosofias, achavam que eram sábios e se tornaram totalmente nécios. Então, eles se corromperam, se perderam, se estragaram, exalaram um mau cheiro diante de Deus pelos seus enganos. Fornicaram com ela, quer dizer, participaram, se agradaram. E é uma coisa que é terrível do ser humano. Ele participa, ele gosta, ele tem uma atração para as coisas que são contrárias ao nosso Deus. Existe uma atração, parece que prospera. Qualquer ensino que vá contra as Escrituras encontra apoio e respaldo no homem. Qualquer ensinamento contrário, qualquer coisa que se levante contra a Escritura, já se levanta a gente apoiando, levantando bandeira contra Deus. Então, é a fornicação. E agora, o Senhor Jesus, das mãos de Babilônia, ele vai vingar o sangue dos seus servos. E eu havia dito, a perseguição religiosa que houve em todos esses séculos. Quanto sangue inocente foi derramado nessa nossa história. E quanto sangue foi derramado nesse período de Apocalipse, da tribulação. Mas nós não podemos ir longe. Hoje ainda muito sangue de cristão é derramado em muitos lugares do mundo. Nós não nos apercebemos porque nós estamos num país tranquilo, num país que não tem perseguição religiosa no momento, nesse momento. Mas em todo o mundo, sangue inocente, sangue cristão está sendo derramado em muitos países.
Então, Deus vai cobrar, porque isso vem da grande prostituta. Então, toda perseguição começa pela religião, por causa da religião. E o Senhor cobrou e vingou das suas mãos. É interessante tu lembrar que no capítulo 5, no capítulo 6, no quinto selo, havia o clamor das almas dos que foram mortos por amor da palavra e do testemunho que deram. Então, quando você clama, e eles estão clamando por justiça e por vingança, se diz que é uma oração imprecatória. Existem salmos que são salmos imprecatórios, quando o salmista ele coloca a causa dele nas mãos de Deus e ele pede que Deus julgue e faça justiça, se chama um salmo imprecatório. Quando tu está sendo atacado no teu trabalho, na tua casa ou na igreja, e tu está te sentindo que tu está sendo injustiçado e tu está clamando a Deus, orando e colocando a tua causa e pedindo que Deus julgue aqueles que estão se levantando contra ti, que teu Deus se levante por ti, é uma oração imprecatória. Então, esses versículos aqui são resposta de oração imprecatória feita em todos os séculos. No 13 diz que outra vez eles dizem aleluia, então nós temos aqui a segunda vez que se clama aleluia. E diz que a fumaça de Babilônia sobe para todo sempre, a sua condenação eterna, jamais ela vai se levantar. Então, existe alegria pela condenação de Babilônia. E não é insensibilidade da igreja e dos salvos, e não é insensibilidade do céu, mas é que o céu ficou horrorizado com tanto banho de sangue que aconteceu na terra por tantos séculos. Então, jamais Babilônia vai se levantar de novo. É o fim, é o ponto final. Acabou a história para Babilônia. Então, nesse momento, se diz, a fumaça dela sobe para todo sempre. Quer dizer, ela não vai se levantar nunca mais. Nunca, jamais Babilônia vai se levantar. É o final total, é a destruição eterna de Babilônia. Os 24 anciãos e os 4 animais vão se prostrar e adorar a Deus, que estava sentado no trono, dizendo amém, aleluia. Então, em vários momentos, quando se declara o fim, se vê a adoração dos 24 anciãos. Eu dizia nos áudios anteriores, os 24 anciãos vão representar a igreja. E em alguns momentos, como tu vê no capítulo 5, no verso 14, eles adoram a Deus. Eles se prostram diante de Deus. Eles colocam as suas coroas diante de Deus. No capítulo 4, no verso 10 também, os 24 anciãos, eles se prostram e adoram e proclamam a dignidade do Senhor. Então, são vários momentos que os 24 anciãos, eles se dobram, eles se prostram diante de Deus e eles adoram. E eles, no 14, no 6, no 5, 14, os 4 anciãos dizem amém, e os 24 anciãos se prostram e adoram. E agora aqui, eles em conjunto vão dar o amém e vão dar o terceiro aleluia, louvai a Deus. Amém significa é verdade, é uma concordância. O amém o assim seja, é verdadeiro, isso é verdade, é dessa forma. Então, o amém em si é uma concordância. Uma concordância. É fiel, o que está acontecendo é verdadeiro, é correto, é isso. Então é isso que eles estão falando, é verdade, é fiel, é justo, e eles louvam. E aí vai sair uma voz do trono. E essa voz do trono já apareceu algumas vezes no Apocalipse. É uma voz que sai do trono de Deus. Deus está assentado no trono. Deus está assentado no trono e sai
uma voz do trono. No capítulo 16, no verso 17, diz: quando o sétimo anjo derrama sua taça no ar, sai uma grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. Então, está feito. E aqui sai de novo uma voz do trono dizendo: louvai o nosso Deus. E aí é um clamor, é uma proclamação, é uma ordem que todos os seus servos, todos aqueles que temem a Deus, grandes e pequenos, louvem a Deus. Então é para que se forme um grande coral de louvor, de engrandecimento a Deus, porque Deus é justo. E a justiça e o juízo que está na mão do nosso Senhor Jesus Cristo está se realizando e se completando. E aí vai se ouvir o quarto aleluia, porque tem uma grande multidão, são os servos de Deus. Existe uma grande multidão de pequenos e grandes que temem a Deus, que como uma voz de muitas águas, como uma voz de grande multidão, como vozes de grandes trovões, vão proclamar aleluia de novo, porque já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Deus está reinando. Deus está reinando, e esse reino é um reino para todo sempre. Lembra no capítulo 11, no verso 15, o sétimo anjo toca a sua trombeta e ouve nos céus grandes vozes que diziam: o reino do mundo veio a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Ele reinará para todo sempre. Esse reino não tem fim. Então, o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. O El Shaddai está reinando. E Ele reina para todo o sempre. Esse reino é o reino que não vai acabar jamais. Esse reino é um reino eterno. Diz no livro de Daniel, no capítulo 7, diz assim, no capítulo 7, verso 14. Vamos pegar o 13 primeiro. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Então, esse é o cumprimento dessa passagem, dessa profecia de Daniel. O Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Jesus recebe o domínio, o reino, é dado todo o domínio, e esse reino não vai passar jamais, é um domínio eterno. O nosso Rei reina. O nosso Deus Todo-Poderoso está reinando. Esse reino é um domínio eterno. E nós vamos reinar com Cristo. Nós vamos descer do céu com Cristo e vamos reinar com Ele. Vamos reinar juntamente com Cristo. E esse domínio jamais acabará. É um domínio eterno. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te louvamos pela tua grandiosidade, pelos teus juízos que são verdadeiros e justos. E nós, Senhor, vamos estar junto, cantando no céu, proclamando e gritando: aleluia! O nosso Deus reina, reina. O nosso Deus Todo-Poderoso, Ele está reinando, e é um reino eterno, não vai passar nunca. Assim como o tormento de Babilônia e daqueles que seguiram Babilônia vai subir para sempre, o nosso reino contigo vai ser eterno. E nós te louvamos e te agradecemos em nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo.